Homeopatia, nós estamos estudando a introdução do livro Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado a parte 32 dos tópicos que nós estamos dividindo a introdução para não ficar um slide gigantesco. Aliás, slide não, um PowerPoint gigantesco, né? Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Se com esse procedimento contraditório, quase sempre a velha escola se permite fazer o contrário do que dela se espera, isto é, reprimir, como bem entende, e quando eles se tornam penosos, os esforços que a força vital realiza para atenuar a doença interior através de evacuações e de sintomas locais manifestas nas partes externas do corpo, com a ajuda de repercutiente e repelente. Então, são recursos que as pessoas usavam para tentar drenar, e às vezes era de uma forma muito dolorosa, de uma forma muito desgastante para a pessoa. E Hahnemann, logicamente, que condenava isso veementemente. Suprimir as dores crônicas, a insônia e as diarreias antigas por meio de doses de sumo de papoula, que ela aumenta temerariamente os vômitos, empregando a mistura efervescente de sal, a transpiração fétida dos pés com lavapés frios e cataplasmas adstringentes, o exântema cutâneo com preparados à base de chumbo e zinco. Então, tudo aquilo que era usado naquela época. Impedir hemorragias uterinas por injeções de vinagre, a transpiração coligativa com alum muqueu, as poluições noturnas com grande quantidade de cânfora, os acessos frequentes de onda de calor por todo o corpo, em face do todo o corpo e face, com salitre e ácido vegetal e sulfúrico. Impedir o sangramento do nariz com tampões embebidos de álcool ou líquido adstringente e dissecar as úlceras das pernas provocadas pela força vital, a fim de aliviar grandes sofrimentos interiores com óxido de chumbo e zinco, etc. Porém, com que tristes resultados? Milhares de experiências nos mostram. Então, todos esses procedimentos Hahnemann condenava, porque ele tinha uma técnica própria. Ao tratar internamente a pessoa ia se desintoxicando e ia se melhorando. E esse tratar internamente é de acordo com os sintomas mentais e emocionais da pessoa. Você dando um remédio homeopático que altere os sintomas mentais e emocionais, os problemas físicos somem. A questão do mau cheiro nos pés é um sintoma clássico do licopódio. Então, nós temos que procurar entender que, para os sintomas físicos, existe um componente energético e emocional, que é ali que a homeopatia vai atuar, corrigindo aquele problema que a gente quer resolver com muito mais facilidade. O médico da velha escola se vangloria com palavras e escritos de ser um médico racional que pesquisa a causa da doença para curá-la sempre radicalmente. Porém, vide, ele apenas cura um sintoma isolado e sempre com prejuízo para o doente. O Hahnemann ele criticava muito a medicina vigente. Nós não entramos nesse mérito de criticar ninguém, apenas entendemos, como o Hahnemann entendia, que nós devemos tratar os sintomas mentais e emocionais para que os sintomas físicos desapareçam. Já que, tanto nos casos de doenças agudas, como principalmente nas crônicas, tudo aquilo que a natureza faz com o indivíduo de prestar ajuda é muito imperfeito, chegando mesmo a ser a própria doença. Então, a doença é o que a natureza faz para tentar eliminar aquilo que está nos fazendo mal verdadeiramente, que não é físico, é psíquico. Está nos padrões mentais e emocionais, e é uma energia que está circulando na nossa estrutura vital, como ele fala, e que nós demos o nome de corpos sutis, ou perispírito. É fácil calcular que o favorecimento artificial dessa imperfeição e dessa doença podia ser ainda mais prejudicial, ou no mínimo, em nada contribuir com os esforços de ajuda realizada pela natureza, mesmo nos casos de males agudos. Pois
A arte medicamentosa estava sem condições de trilhar os caminhos ocultos, segundo os quais a força vital organiza suas crises, antes conseguindo atuar somente através de meios exteriores agressivos, ainda menos benéficos do que aqueles que a intempestiva força vital entrega a si mesma, empreende à sua maneira e que acabam sendo, em contrapartida, mais perturbadoras, dispondo mais forças, pois a alopatia, trilhando caminhos semelhantes, fica inatingível até mesmo o alívio imperfeito que a natureza provoca através de seus desvios. Então, essa tentativa de modificação, essa tentativa de se corrigir, de se aperfeiçoar, é que vai trazer mais problemas, porque se a natureza íntima de cada um joga para um ponto externo aquilo que é um problema interno que pode matar. Se você suprimir, esse problema volta para a parte interna, só que ele volta multiplicado, porque ele foi bloqueado. Então, você passa a ter um agente nocivo dentro do seu organismo e aquela doença continua ali e às vezes torna-se mais forte, indo para órgãos de maior hierarquia. Assim, a homeopatia explica, assim a homeopatia entende. Ela ainda permanece com seus esforços embaixo do mísero socorro que a força vital, abandonada a si mesma, consegue realizar sozinha. Tem-se tentado, por meios de instrumentos cortantes, provocar hemorragias nasais, imitando a natureza, a fim de aliviar crises, por exemplo, de dores de cabeça crônica. Então as pessoas tentavam, naquela época, arrumar meios para aliviar as doenças que eles não entendiam bem. E o Hahnemann criticava porque para cada um desses problemas relatados tem um remédio, um conjunto de remédios que vai aliviar o problema da pessoa de uma forma holística, de uma forma mais abrangente, de uma forma como um todo. Com isso, o que se conseguiu foi fazer perder sangue em abundância pelas fossas nasais e enfraquecer os indivíduos, mas o alívio resultou nulo ou bem menor do que aquele produzido pelo próprio impulso da força vital instintiva, ao provocar também o escoamento de algumas gotas apenas. Então, muitas das vezes, o nosso organismo vai produzir, no caso da dor de cabeça, vai sair algumas gotas de sangue pelo nariz e vai trazer o alívio. E já o corte para tirar o sangue pelo nariz não traz esse alívio, é uma coisa bem dolorosa, ou a quantidade de sangue que sai, às vezes, é muito maior do que a pessoa pode despender. Então, naquela época, as coisas eram bem complexas, bem complicadas. As pessoas sofriam bastante e, logicamente, que foi um trabalho muito grande para chegarmos ao que temos hoje. E o Hahnemann, ele conseguiu, naquela época, o remédio para tratar as causas daquelas doenças e, com isso, aliviar os problemas físicos, de uma forma simples, prática e duradoura. Uma transpiração dita crítica ou diarreia produzida pela força vital em sua ação permanente depois do súbito adoecimento causado por contrariedade, susto, distensão ou resfriamento suprirá, pelo menos momentaneamente, os sofrimentos agudos, com mais sucesso do que todos os sudoríficos ou medicamentos purgativos da farmácia que, com a experiência diária, nos ensina somente agravam a doença. Tentar usar um meio artificial para eliminar um problema de saúde, a doença agrava, vai para dentro, cria problemas mais complexos, mais difíceis de serem trabalhados, mais difíceis de serem tratados. É importante que a gente procure, então, compreender mecanismos que façam com que a gente tenha outros níveis de entendimento e de melhoria. Entretanto, a força vital capaz de atuar por si mesma, apenas seguindo uma disposição física de nosso organismo e sem algum raciocínio e reflexão, mas sem alcançar o intento da cura. Então, você vai criar um problema que vai atrapalhar a ação da força vital de desintoxicar, você vai ter a melhora aparente, mas a cura não vai ficar clara. Portanto, temos que ter cuidado na hora de indicarmos a homeopatia para não cedermos à tentação de querermos tratar o sintoma físico. Nós temos que tratar os sintomas mentais e emocionais que resultarão em melhorias dos sintomas físicos. Então,
foi conferida a nós, homens, entender o que se deve considerar como a melhor e única força curadora de doença, reconduzindo aqueles tristes desvios da saúde ao seu padrão normal, sendo inadmissível aos homeopatas imitarem servilmente os corpos sutis em seus imperfeitos esforços mórbidos, nos quais ele próprio tenta salvar-se da doença com disposições indiscutivelmente mais inadequadas e mais agressivas do que a própria doença é capaz de produzir. Evitando com isso, de maneira cômoda, o dispêndio de raciocínio e de reflexão, de juízo crítico, necessários à descoberta e à concretização da mais nobre das artes humanas, a verdadeira arte de curar. E quando ele falava da verdadeira arte de curar, ele estava falando da homeopatia. E nesse caso, você tem que procurar entender que aquele adoecimento que a pessoa apresenta no físico é simplesmente alguma coisa que não se deve levar em conta tão seriamente quanto os padrões mentais e emocionais que vão caracterizar os sintomas que um remédio homeopático pode produzir em uma pessoa sã para tratar uma pessoa doente. Passamos, pois, por entender isso e comecemos a tomar as melhores atitudes para agirmos da forma mais condizente, mais compatível com o nosso processo de melhoria, com o nosso processo de aperfeiçoamento do tratamento e também da nossa conduta, das nossas ações. Mas, sem entender isso, achamos por passar tal cópia ruim da autoajuda, pouco eficaz, da força bruta da natureza, por arte de curar, por arte racional de curar. Os embates que tinham entre Hahnemann e seus colegas de tratamento de saúde naquela época eram muito grandes. Discutia-se e pouca conclusão chegavam. E, logicamente, ficava ali as agressões das mais variadas, porque Hahnemann, quando ele começava a tratar as pessoas, ele curava todas que tinham aqueles problemas chamados crônicos, chamados incuráveis. E também seus discípulos faziam o mesmo. Por isso, ele atraiu a fúria de alguns que não queriam estudar homeopatia e queriam impor às pessoas as suas técnicas muito falhas. Nós temos que ter a liberdade de escolha. Tem casos que deixe com a alopatia e tem casos que a gente vai conseguir resolver com a homeopatia. Sabedoria para discernir, sabedoria para entender e tomar as atitudes mais acertadas. Que indivíduo sensato quereria, portanto, imitá-lo em seus esforços de sobrevivência? Eles são justamente a própria doença, e a força vital afetada é a causadora da doença que se manifesta. Portanto, qualquer imitação artificial desses esforços ou sua supressão deverá aumentar o mal ou ocasionar perigos. A alopatia faz as duas coisas e são seus procedimentos nocivos que ela faz passar por arte de curar, pela verdadeira arte de curar. Logicamente que aqui Hahnemann estava falando naquele tempo e hoje nós vamos comentar a alopatia e como o efeito dela, o que ela causa, não é nossa área. Nós temos que mostrar que se tentar usar a homeopatia ou qualquer outro meio para suprimir, vai criar problemas mais sérios para o futuro, vai criar problemas mais complexos para a pessoa. Precisamos, pois, entender os mecanismos de cura, mecanismos de melhoria, mecanismos de tratamento, para melhor conseguirmos agir de forma mais curativa possível para o tratamento, para o aperfeiçoamento da pessoa e para entendermos o que é necessário fazer para alcançarmos a verdadeira cura. Hahnemann chegou à conclusão, depois de muita observação e pesquisa, que somente a similitude entre os sintomas subjetivos e peculiares do adoecimento com os de um remédio diluído e dinamizado proporciona a cura verdadeira do mal que a pessoa possui, seja ele onde for, quais características possui fisicamente. É importante entendermos os sintomas subjetivos que a pessoa possui, os sintomas mentais, emocionais, que sejam mais peculiares a um determinado remédio. Automaticamente, ao tomar esse remédio, vai desaparecer o problema físico. Isto é, para que o remédio diluído e dinamizado seja capaz de curar
Um adoecimento ele deve produzir em uma pessoa sadia sintomas iguais ou com muita semelhança aos do adoecimento que se pretende curar. Quer tratar, tem que pesquisar um remédio que seja mais compatível, mais condizente com as características daquela pessoa, que chama-se simílimo ou similar. O simílimo vai ter uma característica mais profunda, mais abrangente. O similar, uma característica mais superficial, menos abrangente. Esse conceito deve ficar bem gravado na consciência humana para que a ajuda à manutenção da saúde possa ser mais bem sucedida, mais bem compreendida, mais bem aceita. Trabalhar os conceitos da homeopatia com o conhecimento do organon. E a gente vai ver ao decorrer do estudo dos parágrafos como é importante entender o organon para obtermos o verdadeiro sucesso no tratamento. A homenagem a todos aqueles que trabalharam pelo bem-estar e para a divulgação da homeopatia, a eles o nosso sincero muito obrigado e que Deus os ilumine e os abençoe.